Gente, outro que está bem encrencado também é o senador Aécio Neves, né? Aliás, Vera, amanhã o Senado deve votar aí as medidas cautelares impostas, né, ao senador Aécio Neves do PSDB, e no sábado a Justiça Federal lá de Brasília concedeu, né, uma liminar que impede a votação secreta nesse processo, enfim. E diante da própria decisão da Justiça e da perda ao que tudo indica, né, de fato, do apoio da bancada do PT, os parlamentares já admitem a possibilidade de adiar a votação, o que manteria aí a incerteza sobre o futuro do Aécio. Você acha que isso pode acontecer? Você apurou alguma coisa nesse sentido? O que vai acontecer lá no Senado amanhã, Vera? Tem esse zum de adiamento que é muito ruim para o Senado, assim como é ruim da mesma maneira essa discussão sobre voto secreto. Não dá. A partir do momento que eles bateram o pé, foram para cima do Supremo, fizeram um escarcéu para que a votação, para que coubesse ao Senado a última palavra nesse caso, e conseguiram isso. O Supremo teve que dar um recuo ali estratégico, a Carmen Lúcia teve que engolir em seco e dizer que sim, a última palavra é do Congresso em casos de medidas cautelares contra senadores, contra deputados, etc. Aí eles vão e com a bola devolvida pelo Supremo, eles põem embaixo do braço e falam, não, a gente ainda não está pronto para decidir? Não dá. Não é admissível, não é aceitável isso, a opinião pública não aceita, porque eles têm de dizer se eles acham que o senador Aécio Neves está apto a continuar exercendo seu mandato ou não. Cabe a eles dizer, porque eles pediram para caber a eles dizer e porque o Supremo assim o entendeu, assim chancelou. Então, por favor, senhores senadores, os senhores são adultos, alguns dos senhores já estão na terceira idade, não tem crianças aí, tratem de fazer essa sessão, façam-na aberta, como foi a do senador Delcídio do Amaral. Votem, coloquem sua cara, ocupem a tribuna que vocês gostam tanto de ocupar para falar um monte de besteira, um monte de platitude. Vão lá e digam, olha, eu acho que o Aécio tem que ficar, olha, eu acho que ele ainda não é acusado, olha, eu acho que o Aécio tem de ser afastado, ele põe em risco, sim, ele pode usar o mandato para delinquir. Digam o que vocês pensam a esse respeito, não se escondam mais, porque isso não é admissível. O que vai acontecer no Senado amanhã, Madu? Pois é, o grande risco, a Vera falou muito bem, né? O grande risco é dos caras postergarem, mas realmente eles são tão caras de pau, que eles não aceitam ainda a questão do voto secreto, né? Do voto ser aberto. Eles não têm coragem de ir para a Câmara, para o Senado, digo, e defender, né, para as câmeras do Brasil inteiro, em rede nacional, né, absolverem o Aécio. Então, eles devem estar num enorme conflito, sei lá, não é conflito de consciência, porque eles não têm, é conflito de interesses, né? Eles estão medindo, né, até que ponto vai a capacidade de esgarçamento, né, moral que existe no Senado brasileiro. Não são todos os senadores, vamos dizer, verdade seja dita, mas dessa, infelizmente, maioria, né, que está completamente dissociada da sociedade brasileira, que aí está com a bola redonda, né, para fazer o que tem que fazer, o que foi reclamar lá no judiciário, mas agora inventa de que não está pronto para votar. Ora, faça-me o favor, realmente a Vera colocou uma pá de cal nesse assunto, não tem nem como. Andreasa. Importante dizer aqui o seguinte, o problema está agora no lugar certo, tá? A palavra final a esse respeito, a respeito de medida cautelar contra um senador da República, é a do Senado, tá? A decisão confusa do Senado, muito fraca, graças a Carmen Lúcia, no final das contas resultou nisso, que o problema foi para o seu devido lugar, que é o Senado da República. Agora, como o Senado vai envergonhar o brasileiro, se hoje, amanhã ou depois, se vai postergar a vergonha, envergonhando ainda mais, é um problema do parlamento. Aquilo, inclusive, que o Supremo disse, cada poder arque com as consequências das suas decisões. O Supremo arcou, agora cabe ao Senado. Isso é muito importante. O problema, a lambança, está no lugar certo. A minha opinião, eu quero que o Aécio Neves se dane. Nunca me enganou. Nunca acreditei nele. Nunca o achei sério. Nunca o achei sequer um bom governador de Minas Gerais.
nunca foi um bom senador da República. Teve a votação que teve em 2014 por votos de repúdio ao PT, e a Dilma Rousseff e o Lula não era o capital do Aécio Neves. Qualquer espantalho no lugar teria aquela votação, mais ou menos. Então, não se está aqui, o Senado não está decidindo o futuro de um grande homem público, é de um deles, igual a eles. Mas é problema do Senado. Ao Senado cabe resolver isso, não ao Supremo. Isso, a rigor, é o que me interessa. Se vai decidir amanhã, se vai decidir depois de amanhã, é o Senado já esculhambado, sem superfície mais para esculhambação, conseguindo se esculhambar mais ainda. Problema daquele poder. Não, problema que se rebaixe nosso, por conta própria. Problema nosso, porque é o Vera, presidente de um partido que está pendurado. O problema é nosso, Vera, na hora de... O problema é nosso na hora de ir à urna votar. Esse é o problema nosso. Tem que cobrir, né? Na hora de estabelecer o mandato popular. Entendeu? Não, a agenda do Senado, a gente pode criticar. A gente pode... Eu acho que eles têm que prestar contas em tempo hábil. Se eu fosse senador da República, e eu não sou, nenhum de nós aqui eu votaria contra o Aécio Neves. Mas eu repito, isso é um problema do Senado. A favor. Não, é um problema da população, Andreasa. Pelo seguinte, eles usaram a premência do prazo. A população elegeu a Aécio. Pera um minuto. Eles usaram a premência do prazo, e eu estou falando do Senado enquanto instituição, não estou discutindo a Aécio ou Gleice ou Delcídio. Eu estou falando que eles usaram o peso institucional de um poder do Senado para dizer o seguinte para o Supremo: olha, se vocês não decidirem isso, a gente vai decidir. E ficaram fazendo uma pressão com base em tempo. Se vocês não decidirem agora, a gente decide na semana que vem. O Supremo vai lá, decide, e aí eles falam: não, a gente não vai decidir mais. Não é admissível isso. Não Vera, papel institucional mais ou menos, sabe por quê? De um poder. Eles têm que pegar e decidir rápido. Você tem toda a razão. Você tem razão. Você tem razão no fato de o Senado ter exercido essa pressão sobre o Supremo. Mas também é fato de que a Constituição respaldava o Senado. Claro. Também é como a votação acabou provando. A Constituição respaldava... Se o Supremo se submete a esse tipo de pressão, se o Supremo é suscetível a esse tipo de pressão, ou melhor, o Supremo só foi suscetível a esse tipo de pressão porque estava errado, porque tomou a decisão errada, porque não respeitou a Constituição. Se tivesse a turma respeitado lá atrás, não teríamos chegado aqui. O Aécio Neves não poderia ter sido afastado e pronto, porque sem a chancela do Senado. É disso que se trata. Se o Senado fez pressão ou não fez, que arque com as consequências. Não, você veja que foi uma decisão por 6-5. Portanto, havia uma dúvida razoável sobre interpretação constitucional. Eu penso como você. Entendo como você, que é prerrogativa do Supremo, mas há juristas importantes, insuspeitos, que entendem o contrário. Eu não acho que o Celso de Mello seja um maluco e entendeu o contrário. Portanto, se dirimiu uma dúvida que era razoável e que era bastante complexa. Agora, cabe ao Senado, ele não pode pôr o Aécio embaixo do colo e deixar ele lá amoitado. Não pode deixar. O Aécio está na moita. A indignação... O cara numa moita. A indignação é absolutamente correta, eu concordo com você, mas é problema do Senado, é problema do Congresso. Eles que se danem, eles é que vão ter que arcar politicamente com isso. E o eleitor que não reeleja essas pessoas. Bom, vamos ouvir o Madu. Vai lá, Madu. Posso? Lembraram de mim, obrigado. Não, é que eu só quero aqui, falar uma coisa, cada Andreasa. Um argumentando, vai lá. Não foi, sim, mas eu acho que o Andreasa falou uma coisa que eu discordo. Seguinte, o Aécio Neves, ou um espantalho, não faria diferença, porque a candidatura do Aécio, eu não faço nenhuma defesa do Aécio, eu sou corno do Aécio, o Aécio nos enganou. Mas a candidatura do Aécio Neves, em que votaram mais de 50 milhões de brasileiros, não votaram no espantalho, ou em um guarda-chuva, ou em qualquer outro objeto. Votaram numa proposta em que vários brasileiros do bem trabalharam, se dedicaram, apoiaram pessoas sérias, pessoas direitas, honestas, em contraponto ao PT. E isso é muito importante que se diga.
Não foi essa aí, você desculpe, mas você está renegando, está diminuindo o valor de votos de mais de 55 milhões de pessoas que votaram numa proposta em que Aécio Neves encabeçava, mas infelizmente, né, ele não tinha isso em pé, não concordo com isso. Mas não é isso dizer que, então, você falou que podia botar qualquer outro, não é verdade. Eu falei que o povo brasileiro votou contra o PT, não votou no Aécio. Esse é meu ponto. Meu ponto é que o brasileiro votou contra o PT. A maioria, é minha opinião. Brasileiros patriotas, com a maior das boas intenções. Porque você se engajou na campanha dele. Chamuscados desse processo eleitoral, grandes amigos meus, e até eu, vou me incluir nisso, saíram chamuscados disso, arriscaram num projeto que era consistente. Entendeu? Que tinha, por equívoco, o Aécio Neves na cabeça. Mas não era um contraponto mero ao PT só, não. Não era um contraponto mero ao PT, não. É outra coisa. É você ter contas públicas colocadas. Não, agora deixa eu acabar também. É você ter as contas públicas equilibradas, você ter um processo de crescimento sustentado, você ter políticas sérias. É diferente. Isso é completamente diferente.